Lá vamos nós, mais uma vez, enfrentar o Palmeiras, fora de casa, o rival, líder do campeonato. Santos vindo de duas derrotas, com um técnico interino, com a primeira experiência como treinador. Ou seja, cenário totalmente desfavorável, aquele tipo de cenário que permite que só os mais fortes acreditem. E o nome disso é torcer, né? E é o que a gente vai fazer neste domingo. Vou falar sobre o clássico a partir de agora no vídeo do canal 10. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta aqui para mais um conteúdo antes de Santos e Palmeiras neste domingo 18h30. Um Santos com uma esperança, quem sabe, de vencer depois de tanto tempo o rival, né? Desde 2019 que o Santos não vence. E lá no Parque das Alianças só ganhou uma vez em 2017. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também ajuda a divulgar o nosso trabalho. E se você quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, antes de mais nada, antes de falar do clássico, do trabalho do Orlando Ribeiro, da provável escalação, deixa eu dizer o seguinte, que o Santos continua atrás de um treinador e surgiu mais um nome, que é o do português Miguel Cardoso, né? Tá até no site do jornal A Bola de Portugal, né? Um treinador que tem 50 anos de idade também, né? Que tem experiências aí, Shakhtar Donetsk, AEK da Grécia, Nantes, enfim. Ex-treinador do Rio Ave. Vem da imprensa de Portugal esta sondagem ao Miguel Cardoso. Não conheço o trabalho dele, como também pouco conheço o do Miguel Pellegrino, que nós citamos aqui anteriormente. Então o Santos está aparentemente olhando para o mercado de fora para trazer um treinador. Mas tudo vai depender do que acontecer neste domingo. Vai que, né, acontece alguma coisa inesperada para muitos, o Santos vence, joga bem contra o Palmeiras, talvez reavaliem o Orlando Ribeiro até o final do ano. Em uma outra informação importante, na verdade são duas, das categorias de base, o Sub-15 jogou na manhã deste sábado, venceu a União Barbarense por 2-0. O jogo aconteceu lá em Santa Bárbara do Oeste e o Santos conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-15. Pedro Padula e João Alencar fizeram os gols do Santos. Quem também venceu foi o Sub-17 do Helder, o Sub-17 que tem jogo que vale o primeiro lugar contra o Atlético Paranaense fora de casa na quarta-feira. O Santos está atrás do Atlético no Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols, mas no Campeonato Paulista, neste sábado, venceu de virada o Ecos por 3-1 lá em Suzano e também garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista. Gols marcados pelo Gabriel Bontempo, que é aquele volante que faz gol pra caramba, né? O Rodrigo César e o Cauã Christian. O Santos, portanto, aí com a sua vida resolvida no Campeonato Paulista Sub-17 na última rodada. Sábado que vem recebe o Novo Horizontino no CT Rei Pelé na disputa pelo primeiro lugar do grupo na terceira fase. Aqui neste momento recorro à informação do Diário do Peixe, tá certo? Então, dito isso, nome do Miguel Cardoso e também as notícias da base do Sub-15, do Sub-17 neste final de semana. Agora sim, vamos à nossa análise pré-jogo aqui de Santos e Palmeiras. Como os senhores viram aí na nossa thumbnail, né? Aquela história. O Santista ele já tem o não, né? Como diria aquele famoso vendedor, o não o cara já tem, né? Mas o futebol ele está cheio de momentos em que quando a gente menos espera acontece o inesperado.
Claro que se o camarada for botar dinheiro hoje, ele vai apostar no Palmeiras por tudo que eu falei aqui bem no comecinho do vídeo. Palmeiras líder, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, é bem verdade. Tem tomado gols nos últimos jogos. O problema é que o nosso ataque não tem ajudado muito ultimamente, né? Mas o Palmeiras ele tem uma liderança tranquila no Campeonato Brasileiro e vai querer conquistar o título nacional, até como uma resposta à queda na Copa do Brasil e na Libertadores da América. E está lá o Santos no meio do caminho de novo do Palmeiras neste segundo turno, com um novo treinador, com um técnico que tem 55 anos e que vai ter a primeira oportunidade de trabalhar na equipe principal, está tendo, né? Porque o Orlando Ribeiro só teve trabalho em categoria de base. Então, realmente, para ele é uma missão das mais difíceis. E aí, quando eu falo que a gente conta talvez com o imponderável, com um trabalho minimamente mais decente do que o Lisca fez aqui no Santos, o Lisca é um treinador realmente para times de outro nível, né? Até ganha lá uns jogos e tal, faz boas campanhas, mas para times onde não existe a pressão que existe no Santos, né? Onde ele, por exemplo, pode gritar com auxiliar técnico dentro do campo, gritar com o jogador e tal, e isso ficar, né? Gritar normal, né? Mas dependendo da forma como você fala, e aí jogadores líderes do elenco vão lá, falam com o presidente, isso não acontece em qualquer lugar, né? Enfim. E aí eu vou recorrer aqui, para voltar ao tema principal, esquecer o Lisca, que é a visão do universo a respeito de Santos e Palmeiras. Tem lá uma central de palpites do Globoesporte.com que é a maior lavada da rodada do Campeonato Brasileiro. Nem votando em empate, nem voto de empate o Santos teve aqui dos analistas do Globoesporte.com. O Alex Escobar, a Bárbara Coelho, Camila Carelli, Felipe Diniz, o Henrique Fernandes, o PVC, o Richarlison, o Thiago Medeiros e o espião estatístico aqui, né? Uma figura oculta. Todos dando vitória do Palmeiras. 9-0 para o Palmeiras em termos de palpites. Ninguém votou nem no empate do Santos. Então é contra isso, contra essa percepção geral de que o Santos vai perder e vai tomar uma goleada, que a equipe vai entrar em campo. Mas os senhores sabem que aqui no canal eu disse recentemente que muito mais do que o resultado, claro que o resultado é importante, se empatar e ganhar um pontinho contra o Palmeiras lá, é um resultado para ser comemorado hoje, infelizmente, né? Porque o Santos é um time de uma grandeza que não pode se acomodar e nem se contentar com tão pouco. Ele tinha que ir para o jogo para ganhar, né? Para buscar a vitória. Só que ninguém está conseguindo isso nos últimos anos, né? Ninguém consegue, nem o Cuca conseguiu. O Santos ganhou em 2019, na Vila. Depois disso não ganhou mais. Nem a final da Libertadores, nem jogo em casa, nem jogo fora. O Santos não ganha do Palmeiras, né? É quase não, é um tabu hoje que existe. E isso é algo que tem que permear o pensamento e motivar dirigentes do clube, a coletividade, para que no futuro próximo a gente não entre num clássico rezando para perder de pouco ou empatar um jogo que a gente vai comemorar pra caramba. É ridículo isso, é lamentável que isso aconteça. Mas o fato concreto hoje é que a situação é essa, né? Enfim, então o que me motiva a ter uma visão talvez positiva é realmente ver talvez uma equipe um pouco mais organizada, que repita depois essa organização contra adversários mais tranquilos, jogando em casa, jogando fora. Já vamos ter um problema, porque no jogo contra o Atlético Paranaense na Vila, sem ser essa semana a outra, né, na terça-feira, o Soteldo foi convocado para a seleção da Venezuela para um amistoso, né? Acho que a FIFA devia, que não dá, né? Você tem que ter o sparring, né? Mas time que não vai para a Copa do Mundo, fica jogando amistoso e tal, não tem o que fazer, né? Porque aí o adversário lá vai jogar e tal, e tem que ter a força máxima. Lá vai o Soteldo enfrentar um jogo contra os Emirados Árabes, né? A Venezuela jogar na Áustria, onde terá 2 jogos, contra a Islândia dia 22 e no dia 27 contra os Emirados Árabes.
Então, no dia 27, portanto, o Soteldo não joga pelo Santos contra o Atlético Paranaense. Mas enfim, voltando a Santos e Palmeiras. Eu espero um pouco de melhora, alguma melhora, um time mais organizado, um time que ataque um pouco, que só não fique se defendendo o tempo todo. E aí, meus caros, passa muito assim pela determinação dos jogadores em encarar a partida como se fosse uma final de Libertadores, né? Com uma disposição, como eu vi o Juventude. Aliás, eu citei aqui ao longo dessa semana, o Juventude contra o Palmeiras no final de semana passado, os caras correram, se mataram em campo, né? Não dá para o jogador do Santos entrar sem se matar em campo. Precisa se matar em campo, todos eles. Os 11 e os que entrarem na sequência. É inaceitável buraco nas costas e tal. Isso tem que correr atrás, né? E aí, é bom que fique claro também, o menos culpado nessa situação toda é o treinador. Se o Santos perder, tomar uma paulada, tem que criticar a diretoria, criticar os jogadores, porque o camarada, primeira vez que ele assume o time principal e treina o time 4 dias, caiu no colo dele na segunda-feira à tarde, né? Começou a semana planejando o jogo do Sub-20 contra o Desportivo Brasil, que ele não dirigiu, foi um dos auxiliares dele, aí de repente cai no colo ele ter que dirigir a equipe principal. Então, não culpem o Orlando Ribeiro se acontecer alguma coisa. Mesmo que as alterações que ele está propondo para a equipe, de peças e tática, não agrade tanto assim as pessoas. Eu, olhando a possível escalação, tentei entender o que ele quis fazer. O UOL divulga aqui que a equipe provável terá João Paulo, Madison ou Natan, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo e Soteldo na meia, Lucas Barbosa de volta ao time do lado direito, Marcos Leonardo no comando de ataque e o Lucas Braga lá na esquerda, que é o lado onde ele rende mais. Eu só não sei se o time vai jogar dessa forma, num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, ou se a gente vai ter um 4-4-2, que isso pode acontecer. Ele pode formar uma linha de 4 no meio, com o Lucas Barbosa de um lado, o Lucas Braga do outro, para tentar conter o jogo forte que o Palmeiras tem pelas laterais, né? Esses dois quase que em linha, né, com o Camacho e com o Zanocelo. O Santos não tem o Fernandes, então perde poder de marcação ali. Ao mesmo tempo em que você deixa o Soteldo ali na meia, digamos assim, mas não bem na meia, ele tendo que fazer sombra para o volante palmeirense e não correndo atrás do lateral, como ele teria que fazer se jogasse na ponta, porque o Santos vai ser pressionado. Então, jogando pelo meio mais livre, ele pode confundir a marcação do Palmeiras, porque ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ficar pelo meio, pode tentar encostar no Marcos Leonardo. Então, é isso que eu entendo que talvez o Orlando Ribeiro tenha pensado. Num primeiro momento, botar os secretários de lateral mesmo, reforçar a parte defensiva pelo flanco, com os dois Lucas, e dando ao Soteldo pelo meio um pouco mais de liberdade para se movimentar e quem sabe encostar no Marcos Leonardo. Havia outras duas alternativas. Ou botar o time para frente, que nem muita gente quer, põe o Ângelo e põe o Bruno, né, e vamos para cima. Aí o Palmeiras inteligentemente ia detectar isso, né, que o Santos ia vir com uma fragilidade defensiva. E aí o Abel ia fazer o que ele cansou de fazer. O Palmeiras faz muito isso, que é jogar no erro do adversário no contra-ataque, bota velocidade. Ou fazer como o Bustos fez, né? Meter uma vez lá um 4-1-4-1 com o Goulart de falso 9 e com o Kaique de volante, né? À frente da zaga. São as alternativas. Não tem muito o que fazer. Ou você joga todo retrancado, ou você joga todo exposto, porque o time do Santos ainda não tem equilíbrio, né? Ou você tenta uma alternativa. Eu acho que o Orlando Ribeiro olhou para esta formação e viu nela uma alternativa. Se vai funcionar, não sei. Pode ser que não funcione, obviamente. Mas é uma tentativa, né? Se é que vai ser realmente essa escalação. Então, vamos aguardar. O Santos ele precisa, além de tudo, nessa rodada do campeonato, já que ele vai pegar o Palmeiras, que é o líder, infelizmente tem que torcer para que a rodada de alguma forma ajude, né? Para que a rodada de alguma forma não empurre o Santos para
para direção de outros times, né? Por exemplo, quem é que joga nessa bendita dessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Eu estou gravando num momento em que tem jogos em andamento praticamente, mas deixa eu ver aqui. A América até já está na nossa frente, nem dá para olhar muito, mas, por exemplo, Cuiabá, né? Fortaleza, Atlético Goianiense, tem times aí que o Santos tem que dar uma secada de leve, o próprio Ceará, ou o Ceará ou o São Paulo, né? Os dois se enfrentam, até se eles empatarem é bom negócio. E por aí vai. Então a gente voltou àquele ponto do Campeonato Brasileiro ano passado em que tínhamos que torcer contra os outros para que a situação do Santos não fosse tão complicada. E aí virá depois o jogo contra o Atlético Paranaense, sem o Soteldo, na Vila, e que vai ser necessário vencer de toda forma, porque senão a coisa pode ficar perigosa. Vou só recapitular aqui para os senhores a sequência da tabela. Depois de Santos e Atlético Paranaense, o Santos sai para pegar o Inter na véspera da eleição, no sábado, dia 1º, 3 da tarde. Depois o Santos pega o Atlético Mineiro na Vila, uma quarta-feira, 9h30 da noite. Não é uma sequência das mais tranquilas. Aí só no dia 10, que é uma segunda-feira, vai pegar o Juventude na Vila. E o Juventude vai estacionar o ônibus e vai dar trabalho, né? Como todos os times dão no Campeonato Brasileiro. Então, assim, vamos ver o que o time melhora, se é que vai melhorar com o Orlando Ribeiro e, claro, se ele vai continuar, se vai vir um outro treinador, se vai vir outro diretor. A direção, o gerente de futebol, a direção do Santos, ela precisa agilizar a vida dela, porque contratar jogador agora não dá para fazer, né? Não tem o que fazer em relação a contratações, a janela fechou, quem estiver no comando vai ter que trabalhar com o que tem à disposição. Então, assistam o jogo de forma crítica apenas, né? Analítica. Eu já deixo aqui até um recado, não passe nervoso, não deixe a sua ansiedade tomar conta, porque a gente tem que ver o que vai acontecer, né? O jogo para passar nervoso é aquele que a gente tem a enorme obrigação de vencer, o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras, a gente tem que ver o que é possível fazer, porque o Palmeiras tem lá o time dele estruturado e o Santos continua uma grande bagunça porque não há projeto esportivo no clube há um bom tempo, infelizmente. Tá certo, meus caros? Então é isso. Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na Grande São Paulo, Capital Paulista e ABC, além de importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa, tá certo? Neste domingo, quando a bola parar de rolar, a gente volta por aqui, mas a gente divulga na comunidade do canal a escalação provável e tal, e vamos ficar de olho. Terminando o clássico, voltamos, tá certo? Por enquanto é isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.